Caríssimos irmãos e irmãs, hoje é o dia do nosso Pai Eterno, Santíssima Trindade, o cara, fonte e origem de todo o bem, fonte e origem de todo o bem, Criador de todas as coisas. Agora eu pergunto, Ele é o Criador do mal? Se Ele criou tudo, Ele criou o mal? Tem gente que é revoltado com Deus, já viu? Como é que você acredita num Deus que é poderoso, onipotente e deixa esse mal que tem no nosso mundo e não faz nada? Nunca viram falar isso, não? E agora? Como é que nós vamos, ó a audácia, como é que nós vamos salvar o Pai Eterno dessa acusação? Essa é uma discussão que quem mais analisou esse caso chama-se Santo Agostinho. Ele perguntava, de onde vem o mal? E adivinha qual foi a resposta dele? Do livre-arbítrio do homem. Deus deu ao homem o chamado livre-arbítrio. Nós temos a capacidade de escolher o mal. O que seria escolher o mal? Escolher afastar do bem, que é Deus. O mal é a ausência de Deus, ou a ausência do bem. Agora vocês estão começando a entender o mal? Ora, se Deus deu o livre-arbítrio, Ele não pode depois parar as consequências. Vou dar um exemplo. Eu bebo até cair, pego o meu carro, e tem uma criancinha linda na calçada, filho único, brincando, e o meu carro vai em direção à criança. Vocês acham que Deus pode ir lá parar o carro? Não. Eu vou passar o carro por cima da criancinha. Ah, mas o que a criança tem a ver? O que os pais têm a ver? Não é isso que vem? Então vamos lá. Se Deus parasse o carro, eu não seria livre de fato. Porque a liberdade, não é nem liberdade, eu não gosto, eu vou explicar por quê. O livre-arbítrio que Ele me deu tem consequências. E qual que é a maior consequência do livre-arbítrio? Qual? O inferno. Tem gente que fala assim, por outro lado, tem esses que falam desse jeito e outros que falam assim, mas se Deus é bom, por que existe inferno? Não tem nada a ver com a bondade de Deus. Tem a ver com o livre-arbítrio. O inferno é para quem não quis a misericórdia de Deus. Vocês estão entendendo o tanto que Deus leva a sério a gente? Que não é. Agora vamos lá. Se Deus não pode impedir a consequência do mal, eu sei que tem crianças que são abusadas por 10 anos, torturadas, eu sei. Agora eu pergunto para vocês, se Deus não pode impedir essa pessoa má, que abusa de uma criança, de fazer o mal, o que Deus pode fazer? O que vocês acham? Duas coisas. Por isso que a igreja sempre diz que o mal é um mistério. A primeira coisa é que os santos da igreja nos mostram que quando você é santo, adulto santo, Deus te dá uma graça para suportar o sofrimento, não é verdade? Lembra de São Lourenço? O que São Lourenço fez? Puseram na grelha, não é? O que ele falou? Pode virar que já está assado. Bom, você acha que isso é normal? É claro que é uma graça especial. Ora, as crianças são santas por si só. Então pode ter certeza que Deus dá uma graça para aquela criança.
para suportar o sofrimento de um maldoso. Mas não basta por aí. O que mais Deus pode fazer a um que foi injustiçado, torturado, ou seja lá o que for? Dar o céu. O céu é eterno, o sofrimento passa. Simplesmente o céu, que o Pai eterno nos criou, que mandou seu Filho, que morreu por nós. Por isso que o Pai quis que o seu Filho morresse por nós. Porque todo o sofrimento que essas pessoas injustiçadas sofrem, podem ser unidos ao sofrimento de Jesus na cruz. Ninguém está sozinho no sofrimento. O Pai eterno, a Santíssima Trindade, se compadece do sofrimento. Apesar de Jesus não ter pecado, Ele quis assumir as consequências, que são o sofrimento e a morte, para nos dar um sentido. Em Cristo, o sofrimento e a morte ganhou sentido salvífico. Então, aquela criança que eu matei com o meu carro, ou que foi, Deus vai dar o céu para sempre. E naquele momento, padre, mas você está falando de uma coisa teórica. Vai, faz a experiência e vai no hospital de câncer de pediatria. Vocês vão ver o que eu estou falando. Os pais geralmente ficam arrasados e as crianças brincando, a não ser que está fazendo alguma coisa com elas. Alguém já foi em... Eu já fiz isso muitas vezes para observar a criança, porque criança é igual santo. Como a gente tem que aprender com os santos, você vai lá, pode ter o câncer que for. Se não tiver ninguém mexendo com elas, quando vai pegar veia, aí chora, claro, né? Nem tanto. Mas passou dali, está lá com carrinho, ou não? É um mistério o sofrimento. Conseguir salvar o Pai eterno? Que audácia, hein, Pai? O Senhor do universo. Ele, na verdade, Ele nos leva a sério. Ele nos leva a sério. Assim como Ele provou o seu amor, por que Ele quis que o seu filho sofresse tanto? Que o próprio Deus, né? Na nossa formação dos dogmas, eu falei das heresias, que tiveram heresias, por exemplo, que disseram, não, a carne de Jesus não é a carne humana, é uma carne mais celeste, os donatistas. Por que os heréticos negavam que Jesus era Deus? Porque eles não concebiam um amor tão grande. Como é que Deus vai morrer na cruz? Tem que amar demais. Enquanto Deus não se encarnou, o povo falava assim, será que Deus ama mesmo? Porque nós estamos sofrendo aqui demais. Agora não. Agora a gente sabe que Deus se compadece do nosso sofrimento. Essa comunidade de amor, o Pai gerou o Filho desde a eternidade e se doou completamente ao Filho. Se doou tanto que o Filho é Deus como o Pai. Tem a mesma dignidade. E o Filho se doou ao Pai, e o amor entre os dois se chama Espírito. O Filho doou ao Pai de duas formas. Ele se doou ao Pai intra-trindade, dentro da trindade, e se doou ao Pai como humano. O amor Deus é Pai desde sempre. O Pai eterno é Pai desde sempre. Sempre foi Pai, sempre é Filho, e o Espírito Santo sempre é o amor. Claro que Nossa Senhora está no meio, porque ela é a que mais relaciona com a Trindade. Ela é filha do Pai, esposa do Espírito e mãe do Filho. Mãe de Deus, né? Isso é excepcional. Por isso que ela está no meio da Trindade. Tem gente que fala assim, o que Nossa Senhora está fazendo aí? Não, a ideia é mostrar que ela se relaciona de uma forma íntima com a Santíssima Trindade. Como ninguém. Bem, outra coisa. A gente, com a nossa inteligência, pode chegar à conclusão que Deus são 3 pessoas? Pode? Não. Pode chegar à conclusão que existe Deus? Pode? Pode ou não pode?
Claro, né? Quando vocês saem de casa e deixam o quarto bagunçado e chega de tarde e está arrumadinho, que pergunta que vocês fazem? Eu vi uma mãe olhando para a filha aí, mas nem vou olhar para o lado, não, vou fazer de conta que... Que pergunta que vocês fazem? Quem, não é? Quem arrumou? Claro que a gente já sabe, pode ser a mãe. Mas ninguém fala se foi a gravidade que arrumou, uma força cósmica. Ninguém fala essa estupidez. Fala a gravidade, colocar a roupa suja no cesto, a toalha molhada estendida, a roupa que não usou dentro do guarda-roupa. A gravidade faz isso? A força? Pois é, mas eu ouvi vários médicos na época que eu estava fazendo residência em São Paulo, anestesista principalmente, não falando mal da anestesista não, mas falando que não acredita em Deus não, acredita numa força. Força? Força? Se para arrumar um quarto você não acredita que é uma força, e para uma ordem do universo? E o seu corpo? A complexidade que é o seu corpo. Controla seu corpo agora, manda seu coração parar, vai, deixa eu ver quem vai cair. Manda. Você não manda nem você, criatura. Uma força. Força é submissa a alguém. Então o que é a primeira coisa que a razão diz? Toda ordem tem que ter um ser inteligente por trás. O quarto teve que alguém inteligente ir lá arrumar. O universo tem que ter alguém inteligente. É ridículo achar que Deus não existe, que o Pai Eterno não existe. O que mais? Os seres irracionais, a vaca. A vaca se realiza todos os dias, não é? Quem mexe com gado aí? Levanta a mão. Carlinhos, como é que a vaca se realiza? Quando que você vê uma vaca feliz? O que ela está fazendo? O que extraordinário a vaca faz? Comer capim, tomar água, ficar na sombra, ou então reproduzir. É isso que realiza uma vaca. Agora, se a vaca não pensa, quem que pensou tudo para a vaca? Deus, é claro, é. Ou vocês acham que as células por acaso se juntam, aí formam um estômago ruminante, né? A vaca rumina, volta. A vaca tem celulase, que quebra a celulose do capim. Nós não temos. Se você comer capim, vai tudo no cocô. Quase tudo, né? Alguma coisinha, uma clorofilazinha, ele pode até ser que absorve. A vaca, quem pensou tudo, meu Deus? Quem pensou a água se ela tem sede? Vocês conseguem ver o tanto que é ridículo achar que Deus não existe? O que mais? Aristóteles, ele dizia que para todo efeito existe uma causa. Mas Aristóteles dizia assim, mas isso não pode ir ao infinito. Eu não posso ter infinitas causas. Porque se não existir a primeira, não existe a do meio, concorda? Então tem que existir a primeira causa incausada. Se chama Deus. Nas escolas os meninos gostam de perguntar, quem criou Deus? Se criou Deus, ele não é Deus. Deus é a causa de todas as causas. Está dando nó na cabeça ou está tranquilo? Está tranquilo? Então, que existe Deus, a nossa razão, obriga a pensar que existe Deus. Agora, que Deus são três pessoas? Não. Os judeus não sabiam que Deus eram três pessoas. Acontecia algo que dava para agora, que nós sabemos que são três pessoas, quando a gente olha para trás, a gente vê que aquilo ali tem sinais da Santíssima Trindade. Uma delas é a sabedoria. Como é que nós chamamos Jesus? Não é sabedoria encarnada? Então a sabedoria é um prelúdio, uma prefiguração da Trindade. Olha só, ele ainda não havia feito as trevas e os campos,
nem os vestígios da terra do mundo. Quando preparava os céus, ali estava eu. Quando traçava a abóbada do abismo, quando firmava as nuvens lá no alto e reprimia as fontes do abismo. Quando fixava ao mar seus limites, né? Eu estava ao seu lado, como mestre de obras, criação, né? Ah, padre, mas hoje está claro que é Jesus. Para eles, não. Por isso que eles criticavam Jesus quando falava que era Deus. Como assim? Esse homem fala como se fosse Deus. A nossa inteligência não é capaz de entender que Deus são três pessoas. Só Jesus revelou isso. Como? Dizendo isso. Filipe, por que queres que eu te mostre o Pai? Eu estou convosco. Aquilo que vem do Pai também vem de mim. Eu e o Pai somos um. É Jesus que foi falando. Eu tenho que ir e mandar o meu Paráclito, porque sem o Espírito Santo vocês não vão entender nada. Então é preciso revelar que Deus são três pessoas. Agora eu pergunto, qual é a maior imagem da Trindade na nossa sociedade? Porque Deus nos criou a sua imagem, não foi? O que vocês acham que mais... Vamos lá, eu vou dar uma pista. O pai, por amor, se doa completamente ao filho, que por amor se doa completamente ao pai. É uma comunidade de amor. O que parece isso aqui na nossa sociedade? Matrimônio. Parabéns, pontinho. Estrelinha. Eu tenho poder de mandar para o purgatório. Tirar eu não consigo. O matrimônio, quando vocês forem lá em Gênesis, está assim: Deus criou o homem à sua imagem, homem e mulher os criou. Uai, por que homem e mulher? O homem se doa à esposa completamente, a esposa por amor, a esposa se doa ao marido completamente por... E qual que é o amor entre os dois? O que vocês receberam no batismo? O Espírito Santo. Não é a imagem da Trindade? E a Trindade gera ou não gera vida? E o matrimônio gera ou não gera vida? Claro que com o pecado a sociedade perdeu a imagem da Trindade, com a busca do egoísmo, o prazer desordenado. Qual foi uma das tacadas do demônio que mais destruiu a imagem do matrimônio da Trindade? O método contraceptivo. O que o método contraceptivo fez? Não é mais o homem que se doa à mulher como o pai se doa ao filho, é o homem que usa a mulher, ou não, para ter. Não é mais a mulher que se doa ao homem, é a mulher que usa o homem para ter. Aí quebrou tudo. Olha só, o método contraceptivo quebrou tudo, a imagem com o Criador. Por que eu atendo dezenas e dezenas, ou dizer centenas de mulheres que chegam em mim e dizem: padre, meu marido me trata como um objeto? Porque quando você usa contraceptivo, você está dizendo para ele que você é objeto, mesmo que inconscientemente. Destruiu a imagem do sexo, que são duas pessoas que se doam. Por isso que o ser humano, a relação sexual é olho no olho, não é cobertura como a égua ou o cavalo, né? A égua, o boi ou todos os outros. É olho no olho, é uma pessoa que se doa a outra, porque é a imagem do Criador. Com o contraceptivo, se deu a ideia de que sexo é para prazer. Por isso que não, a igreja é homofóbica. Não tem nada a ver com homofóbica. É o homossexual que não entendeu que sexo não é simplesmente para prazer, é para gerar vida. Por isso que com o tempo fica depressivo, porque nós não nascemos simplesmente para carinho e prazer.
Porque o prazer dá fadiga, logo você cansa. Cafuné também a vida inteira, não dá. Chega num ponto que você quer coisas maiores. A família é um desafio, ou não? A família é ou não é um desafio? É o tempo inteiro. O tanto de casais que eu atendo que não tem relação sexual há décadas, ou 10 anos, 5 anos. Não conta para o ginecologista, tem ginecologista que tem sexo na cabeça, né? Acha que sem sexo não é feliz. Outro dia eu estava vindo, agora, domingo, na rádio assim, você que está com depressão, você que é homem, é falta de sexo. Eu pensei, estou enrolado. Como é que vai fazer agora? Eu esqueci o nome do remédio que estava fazendo propaganda, né? Porque a cabeça dos outros agora só é feliz quem tem prazer sexual. Não! Muitos casais que eu acompanho, que são felizes, e eu pergunto, você está bem? Estou bem, padre. Não, agora não vejo que não dá mais e pronto, mas nós estamos muito felizes. Nossa família é feliz. Porque sexo não é para isso. Isso destruiu a imagem com a Trindade. Rompeu completamente. Por isso que a gente faz aqui, tem os instrutores. Tem instrutor de método Billings aqui? Cadê? Nenhuma. Nós temos instrutores porque o método Billings vai restabelecer essa relação. Não é só um método de espaçamento, mas de autoconhecimento. Isso restabelece a dignidade, a imagem com o Criador e a alegria. Tem muitas mulheres que começam o método Billings falando assim: eu vou fazer porque aquele padre mandou, mas se eu engravidar eu vou processar vocês. Aí o marido começa a vir. Aí os dois têm mais diálogo, os dois melhoram o relacionamento, não tratam um mais como objeto, porque o método contraceptivo, e depois passa um tempo, a instrutora olha lá e fala assim: ué, vocês tiveram relação no dia fértil? Ah, sabe o que é? Eu e meu marido estavam pensando melhor, e nós queremos ter filhos. Muda completamente. E adivinha quem é que foi o profeta do problema do contraceptivo? Papa Paulo, na encíclica Humanae, foi trucidado quando ele disse que o método contraceptivo ia destruir a imagem com o Criador, ia destruir tudo. Vocês conseguem entender por quê agora? O amor de Deus. Por que a Eva sai da costela de Adão? Porque a igreja saiu da costela de Jesus. É casado com a igreja. Todo o Antigo Testamento prepara para o casamento. Por isso que Deus chama Israel de minha esposa. Eu vou te adornar, Israel. E quando Israel trai Deus, o que ele chama? De prostituta. Até que São João, o primeiro milagre é as bodas de... Por quê? Porque ele diz: o noivo chegou, está entre nós. Ou seja, o casal é imagem da Trindade, ícone, ou de Cristo e a igreja. O casamento de Cristo com a igreja. Por isso que está na costela do novo Adão. Somos nós, né? Cristo casou. O padre é casado com a igreja. Eu não sou... Eu fiquei sabendo que aqui em Porá tem uma conversa que eu sou casado com mulher, porque eu tenho uma aliança. Só. Todo mundo vê a aliança e fala, mas ninguém vê a mulher, né? Porque a minha esposa é a igreja. Por isso que eu sou casado. Eu sou casado. Eu não sou solteiro. Eu sou solteiro civilmente. Eu tenho que falar civil lá, né? Quando fala civil, você é casado, solteiro? Solteiro. Mas misticamente na igreja eu sou casado. Para sempre. Eu só posso separar o dia que Jesus largar a igreja. Larga. Entenderam um pouco da Trindade, a importância, o tanto que nós somos imagem. Você viu o tanto que Ele nos ama, a um ponto de fazer a família Por que o demônio hoje só ataca a família? Porque é o núcleo mais sagrado. Quanto tempo que Jesus ficou na família? 30 anos. 3 anos de missão. 30! Ele ficou com Nossa Senhora 30 anos. Com São José eu não sei, porque eu não sei quando que ele morreu. Ele ficou 30 anos em família. Entende por que o demônio quer destruir?
aborto, ideologia de gênero, feminismo. Por que só ataca a família? Porque é o núcleo mais importante e sagrado de Deus. É ali que está é a igreja chamada igreja doméstica. Então vamos hoje pedir para o Pai Eterno restabelecer a dignidade. Eu quero que pelo menos nessa paróquia, nós temos instrutores do método Billings. Não precisa ter medo, calma. Não, padre, mas eu não dou conta, eu tive trauma, uma gravidez que deu eclâmpsia. Calma, venha aprender o método. Vai ter agora em setembro novas formações, vai começar para novos instrutores. Quem quiser fazer a inscrição, e nós já temos instrutores. Calma, venha. O Espírito Santo faz coisas incríveis. Eu tenho testemunhos enormes. Hoje de manhã tinha um amigo meu jovem, eu até expus, acho que ele não veio não, Leonardo, né? Veio, né? Não. Falei para ele vir de novo, eu falei, também não, né? E um dia ele chegou em mim e falou assim, padre, a gente segue o método Billings, é espetacular. Conhecer a minha mulher me deixou encantado. Eu falei, gente, mas saiu água de pedra, eu não sabia que ele ia falar isso não, né? É belo, os testemunhos, o marido começa a dialogar com a esposa com o marido, se transforma em outro ambiente. Vocês voltam a ter imagem com a Trindade. Voltam, né? Hoje tem um monte de médico que não dá conta de raciocinar sem método conceptivo, foram treinados. Põe DIU em criança, DIU que é abortivo, vai destruindo desde cedo. Tem um filho, já quer pôr DIU, não dá conta, qualquer coisinha que vai lá, está com acne, pílula. Que coisa horrorosa que nós estamos vivendo. E quem está por trás disso, que são os mesmos que estão por trás do aborto, pagam milhões para levar para o Havaí os médicos, para ensinar para eles, eles não dão conta de raciocinar, conta nos dedos. No Brasil, os ginecologistas que dão conta de se libertar dessa escravidão. Um é o doutor Eduardo Honorato, a Marisa até teve com ele, está lotado de gente atrás dele, para marcar 6 meses, porque ele não se rendeu à cultura da morte e destruição. Então, aprendam o método, amem a Santíssima Trindade, amem o Pai Eterno, e eu tenho certeza que vocês vão ser as pessoas mais felizes do mundo, mais plenas. Nós não realizamos facilmente como a vaca. Para nós não basta comer, beber e sexo. Para nós nos realizarmos plenamente, precisamos amar com amor ágape. Lembra do amor de dar a vida? Por isso que só sexo e carinho não sustenta ninguém. Tanto homo como hétero. Esse negócio de ficar só sexo e carinho. Isso não preenche. Nós nascemos para um amor de dar a vida. Por isso que nos cursos de noivo, eu passo um vídeo do marido que cuida da esposa há 12 anos. Quem já assistiu esse vídeo no curso de noivo? Levanta a mão. Lá. 12 anos com ela, esclerose lateral amiotrófica. Ela só mexe os olhos. E ele diz o seguinte: eu sou o homem mais feliz do mundo. Por que ele é o mais feliz do mundo? Porque ele aprendeu 2 coisas. Que a doação, ele se faz semelhante à Trindade. E que a felicidade é um dom de Deus. Dom. E Deus, é claro, vai dar a felicidade a quem ama como Ele ama.